Olá, pessoal! Boas energias para cada um de vocês. Inicio a abordagem de hoje cumprimentando todos os compassageiros evolutivos, intra e extrafísicos, retribuindo-os com o nosso agradecimento permanente pela companhia e amparo, que são úteis e sempre oportunos. Hoje, continuaremos com o assunto ansiedade, mas trazendo especificamente as manifestações da personalidade, da pessoa ansiosa. Urge acabarmos com toda a ansiedade e a síndrome do ansiosismo. Léxico de Ortopensatas da Conscienciologia. Por meu intermédio, Zanite Zumba, a coordenação deste laboratório estudo agradece a participação de todos em mais esta imersão de auto e heteroconhecimento semanal, usando o paradigma consciencial. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Com referência às peculiaridades, sabemos que esmiuçar a diversidade, né, de manifestações geradas a partir do processo da ansiedade leva à compreensão das peculiaridades e, principalmente, da assunção de tal manifestação nos diferentes papéis desempenhados e vividos por você, por mim, por nós. Enfim, pela consciência. E aí vem o grau de ansiedade, porque dessa forma a consciência tem condições de aferir o grau de ansiedade próprio, né, do cotidiano e nos respectivos contextos enunciados. E com isso mapear os pontos críticos e primordiais a serem analisados a fim de iniciar o processo de autocura. Esse é o objetivo, com afeto e com racionalidade. Em relação à ansiedade, a reflexão profunda é o maior freio para a consciência, a prova básica de autodiscernimento. A escolha por si mesmo ou por si mesma quando consciência. Tudo bem? Bom, manifestação do ansiosismo, expressões ansiosas que vamos citar uma por uma. E cada um vai se situar, vai saber onde se encontra, se tem ou se não tem essa manifestação, e procure ter lápis, papel, vai anotando para depois fazer um mapeamento. Vamos para a manifestação do ansioso acrítico, né? De uma forma geral, eu até posso falar antes o seguinte. Deixa eu ver, vou fazer um resumozinho aqui. Tá, tudo bem. Aqui nós vamos colocar alguns tipos de expressões ansiosas manifestadas pela consciência em conjunto, né, variável, porque dificilmente elas estão isoladas, tá? Para que sejam analisadas, para que haja uma reflexão, né, da pessoa, da consciência interessada
no autoconhecimento, ou seja, no seu próprio conhecimento, conhecimento de si mesmo, e também para que a própria consciência faça um diagnóstico, quer dizer, o autodiagnóstico, né? Então, sugiro aqui acessar, para ampliar tudo que vamos falar, o artigo Ansiedade, do entendimento ao equilíbrio, da pesquisadora, voluntária, e docente da Conscienciologia, professora Valesca Ferreira. Lá na relação bibliográfica, vou colocar os detalhes para que vocês possam acessar. Tudo bem? Então vamos para a primeira expressão, né? O ansioso acrítico. É a consciência, nesse tópico aqui, com falta de simancol. Você para caracterizar bem já de cara, né? Do ceticol, né? Quem é que não conhece esses termos, né? Que não tem o desconfiômetro ligado, né? Com propensão a cometer gafes, causar constrangimentos, pagar micos, muitas vezes sem mesmo perceber a reação alheia à conduta imprópria e inadequada de si mesmo. Já aí já dá para ter, o perfil de uma consciência que tem, esse tipo, essa expressão de ansiedade. Vamos para a expressão número 2. É o ansioso amoral, que é a consciência temporariamente manifestando-se com ignorância, né? Ignorância empática, pela dificuldade de qualificar a intencionalidade, pois é movida nessa consciência pela lei de levar vantagem na maioria das situações. É uma consciência incapaz de se colocar no lugar da outra consciência, em função de quê? Do egocentrismo, que é um egocentrismo assim exacerbado até, né? E que tende a passar por cima de quem se interpõe em seu caminho. Por isso que está nesse item de amoralidade. Ok? Vamos para o ansioso arrogante. Se você ainda não se citou no primeiro, no segundo, vamos ver se vai no terceiro, ou se já se encontra nos dois. Pois é, o ansioso arrogante é a consciência que muitas vezes busca compensar as autoinseguranças, né, os medos, através de manifestação onde se posiciona com superioridade perante os outros. Tudo bem aqui? Vamos para o quarto? O ansioso auto-vitimizado, aquele que se vitimiza sempre. É a consciência que vive, reclamando, que vive se queixando, né? Reivindicando sempre, cobrando mais ainda, né? Choramingando bastante. É um pedinte evolutivo, enquanto sentada em pote de ouro, tá? E posicionando-se como mais fraca, medrosa, do que seu potencial consciencial. Ou seja, mesmo tendo um potencial enorme, mas procede dessa forma. Então, fica uma consciência acomodada, né, na zona de conforto pessoal, ainda com a crença de que precisa ser assistida em vez de assumir a condição de assistente. E a quinta expressão é o ansioso bélico. Pela palavra tão clara, né, já dá para saber que perfil é esse. É a consciência beligerante, né? É a consciência briguenta,
de pavio curto, competitiva, que pode manifestar sentimento de competitividade insana até, e também própria, né? Em contextos onde considera as pessoas sempre como adversárias e tem a necessidade de vencê-las a qualquer custo. Então, está dentro da ansiedade belicista. Sexta expressão, o ansioso controlador. É a consciência que tenta inutilmente, tá? Controlar os acontecimentos, controlar as pessoas, tá? E a realidade ao redor, pela incapacidade de dominar e gerenciar a própria intraconsciencialidade. Quem não tem o domínio intraconsciencial de manifestação vai cair sempre ou agir sempre no emocionalismo. Onde você se situa? Já consegue ter esse domínio? Pense nisso. O ansioso é decidofóbico, né? A consciência com dificuldade de reflexão, cujos pensamentos ou cuja pensanidade é carregada nas emoções. E, como consequência, apresenta a dificuldade de se posicionar na escolha entre as opções disponíveis e tende a voltar atrás um número de vezes, influenciada, logicamente, pelas oscilações emocionais de cada momento. E oitava expressão ansiosa, ansioso defensivo, que é a consciência que se percebe vivendo sob ameaça constante, sempre desconfiada, até mesmo de situações benéficas para si, mas está sempre com o desconfiômetro ligado, né? E que concentra suas energias no sentido de estar sempre alerta e em estado de tensão, uma consciência pronta a reagir em qualquer movimento, em qualquer direção, principalmente quando essa direção é si mesma. Ou seja, tudo aquilo que vem para si, quer seja positivo ou negativo, bom ou mal, está ali sempre na defensiva, preparada para reagir. Vamos para a nona. O ansioso desorganizado, que é a consciência que tende a atropelar-se na execução das tarefas, muitas vezes sentindo-se assodada pela quantidade de compromissos assumidos até então, que é incapaz de priorizar as ações. Essa consciência realiza o máximo de trabalhos ao mesmo tempo, tentando, o que é errôneo, né? Fazer com que seu tempo renda mais. Então, pega tudo ao mesmo tempo e, no final, as coisas não saem com a qualidade que deveria e que poderia sair. Então, é uma consciência cheia de afazeres, não sobra tempo para organizar seu ambiente de trabalho, não sobra tempo para organizar sua casa e, principalmente, seus pensamentos, sua pensanidade, ideias, sentimento ou emoções e as energias. Décima expressão, o ansioso devaneador, que é a consciência que sente a necessidade de criar uma realidade paralela
e menos ameaçadora do que aquilo que ele está, aquela realidade que ele está, ela, a consciência, está enfrentando, né? Mas é preciso que seja controlada por ela mesma, por isso que cria essa outra realidade, devaneando. Isso para quê? Para atender às próprias necessidades e anseios que não se considera capaz de atender no mundo real. Essa consciência foge, então, dos enfrentamentos, compensando as insatisfações, como também as frustrações, com a criação de um mundo cor-de-rosa. 11ª expressão. A consciência ansiosa ectoplasta, que é aquela consciência propensa à manifestação de efeitos físicos descontrolados. A partir de quê? De suas energias que são densas. Então, ectoplastia, né? Energia densa, tá? E que não são dominadas por si. Muitas vezes iniciados pelos picos emocionais, né? Causadora de problemas para si mesma e para os outros também. E isso pode chegar ou pode levar a uma macro PK, ou seja, destrutiva, que são os prejuízos, em geral, fatais, né? Aqueles acontecimentos fatais, psicossomáticos, né? Que muitas vezes acontecem por causa da, do ectoplasma da pessoa, que pessoa essa que tem facilidade em exteriorizar isso. 12ª expressão é o ansioso egocêntrico, que é a consciência é, cujas ações são orientadas tão somente pelos interesses pessoais. E ela, consciência, chega a ansiar pelos resultados mais imediatos e muitas vezes não se importando com os meios para atingi-los. Quer atingir de qualquer jeito? Pronto. Não escolhe, é o que aparece primeiro e vai fundo. Às vezes até atitudes ou meios anticosmoéticos. O 13º é o ansioso fechado, ou consciência ansiosa fechada, que, por razões diversas, escolhe se fechar com o intuito de autoproteger-se. Então, busca aqui a autoproteção e acaba afastando os outros, sem aquela interação saudável que todos nós procuramos e desejamos fazer. E isso faz com que se torne inacessível, muitas vezes até mesmo para os amparadores. Os amparadores querem ajudar, querem facilitar o processo, mas essa consciência está tão fechada, né, tão emocionalmente abalada, tão compenetrada, que não percebe. O amparador não vai insistir. Respeita o tempo de cada um. 14ª expressão é o ansioso hedonista, né? Aquela consciência que busca o prazer em tudo, né? Busca a autocompensação do sofrimento causado pela ansiedade através da procura pelo prazer físico e emocional. É aquela consciência que gosta de ficar longos momentos na zona de conforto. É aquela consciência que desvia de assumir lideranças para ter momentos mais livres, momentos sem compromissos. Aí não assume tarefa nenhuma, não quer assumir responsabilidade nenhuma.
né? Ah, meu final de semana é para pescar, então não abro mão disso. Outro é para jogar futebol, outro para praticar o esporte predileto, outro para viajar. Bom, e por aí vai. 15º, o ansioso hiperativo, que é a consciência com ansiedade potencializada, né? A hiperatividade é inábil, há de convir, no gerenciamento da própria psicomotricidade. É uma consciência movida à adrenalina e que tende a abraçar todas as tarefas e atividades numa fuga constante e inconsciente de si. Então, agindo desse modo, culpa os outros de não realizarem as tarefas, quando, na realidade, é ela que impede os outros de atuarem. 16ª expressão, o ansioso impaciente, que é a consciência, sem a capacidade de lidar com o tempo e com os contratempos naturais do dia a dia. É aquela consciência que manifesta uma pressa crônica nas atuações cotidianas. É aquela consciência que deseja sempre o impossível, ou seja, tudo a tempo e a hora, e da única forma que concebe, a dela. Todavia, frustra-se repetidamente por não alcançar este intento, né? 100% das vezes. Imagina como fica uma consciência dessa depois que não consegue. Aí já entra em outro processo, né? 17ª expressão é o ansioso impulsivo, que é a consciência cujos pensamentos, né, e ações tendem a ser impulsivos, impensados, instintivos, sempre assim. Agora, por motivos diversos, em geral, emocionais, não desenvolveu a capacidade de conter-se e refletir antes de agir. Quando esta condição é, é acrescida das características de reatividade, né, de labilidade, de ectoplasmia, esta consciência pode tornar-se uma verdadeira bomba relógio. 18ª expressão, o ansioso insatisfeito. Bom, a consciência que não tem habilidade é alta afetiva, ou a capacidade de aceitar a si mesmo como é, né? Com todos os seus traços fardos, os seus traços fortes, os traços faltantes, precisam ser adquiridos, né? Então, essa consciência persegue incessantemente a satisfação efêmera do ego, do seu egão, através de quê? Da busca pelo reconhecimento, né? Da busca pela admiração. Alheios dos outros, em detrimento de investir na satisfação evolutiva pessoal, cuja base é a autoafetividade. Gostar de si, estar satisfeito com o que tem, com o que é, e viver o momento presente, sempre procurando estar em calmia, em equilíbrio, valorizando o que é possível valorizar, ter e ser. Pronto, aí já sai do processo da ansiedade, porque tem aí uma reflexão e uma valorização pela realidade
em que se encontra. Tudo bem? Vamos para a 19ª expressão. O ansioso irritadiço, que é a consciência que se irrita com situações, se irrita com pessoas à sua volta. Todas elas. Seja no convívio familiar, seja no convívio profissional, ou ainda entre desconhecidos, né, que despertam a sensação de vagareza, a sensação de lentidão, a sensação de morosidade, quando na realidade é o ansioso irritado que está sempre apressado. Aí todos os demais estão fora do seu ritmo. Aí passa a encontrar nisso um defeito dos outros e a cobrar, né? A cobrar pressa, cobrar agilidade. Ok? Vamos para a 20ª expressão, é o ansioso lábio parapsíquico, que é a consciência que se manifesta muitas vezes como porta-voz multidimensional. É o médium, né? Em geral, servindo de intermediário para guias assediadores. Conhecem isso, né? Quando da sua incapacidade, evidentemente, de lidar com os inputs multidimensionais. Porque se lida diretamente com eles, não precisa fazer essa intermediação, ou pelo menos, se faz, faz consciente, sabendo quem está passando ou quem vai passar as informações, as mensagens, as ideias, né, para quem está precisando. Vamos para o ansioso magoado. É a consciência suscetível, é a consciência melindrada, é a consciência hipersensível, né, magoável, que se considera perseguida e vítima do universo. Essa consciência é propensa a achar que tudo, né, que todos, na maioria das vezes, vão contra ela. E o ansioso monárquico? Esse é o dono da verdade, dono do cosmos, o imediatista, tudo a tempo e a hora, controlador, impositivo, sem limites do que concerne a alcançar seus objetivos, que manipula e procura dominar os acontecimentos e também as pessoas, e atua de modo tirânico, né? Autoritário. Tem que ser assim. 23ª expressão de ansiedade é o ansioso monodeísta, que é a consciência que tem a dificuldade de acalmia mental. É aquela consciência que vive em turbilhão crônico, incapaz de mudar de bloco, o que facilita as ideias fixas, né? Tanto como autoassédio, tá? Como também de heteroassédio, né? Se autoassedia e automaticamente atrai os demais assédios, o assédio vindo dos outros, físicos e extrafísicos. E o ansioso perfeccionista, 24ª expressão, que é a consciência que tem dificuldade de acabativa, né, em algumas tarefas, pois só as entrega se tiverem supostamente perfeitas,
ocorrendo, então, a omissão deficitária nas atuações. Esta consciência, para ter uma ideia, deixa de fazer e atuar em projetos por não se considerar apta, por não se considerar perfeita, ou não considerar o trabalho apropriado. Ok? Olha bem, essa consciência apresenta a tendência de engavetar muitos textos, né, muitas propostas, por não saber diferenciar o excelente do ótimo e acaba por travar as próprias aptidões por não atingirem expectativas criadas por ela mesma. E como 25ª expressão da ansiedade, vem o ansioso pessimista, que é a consciência com a tendência de achar que tudo vai dar errado. Mesmo quando se tem a probabilidade de 99% para dar certo, mas não, isso aqui pode dar errado. Isso ainda pode não chegar ao que se quer, por causa disso, disso, disso. E encontra maneiras de justificar esse 1% que sobra para uma possibilidade de dar errado. E esquece os 99% de sinais que indicam que vai dar tudo certo. E coloca-se como vítima, né? Vítima passiva perante os acontecimentos previamente julgados com fechamento negativo. E sente-se ameaçada pela própria imaginação distorcida. E só isso em si já é um autoassédio. Ou seja, essa consciência se torna autoassediada. Só pensa no pior, tem medo de tudo, dificuldade em ter aquele otimismo, aquela esperança, aquela confiança de que mesmo com todos os sinais positivos, né, havendo um sinal negativo, ainda se apega a esse sinal negativo como sendo mais importante ou mais determinístico em relação aos sinais positivos. E o ansioso reativo, que é a consciência ainda incapaz de lidar com a própria hipersensibilidade, né? A hipersensibilidade parapsíquica, que, somada à grande quantidade de percepções, né, e parapercepções, não desenvolveu a habilidade de processá-las, né? E cria, assim, o quê? Conflitos e embates instintivos a cada interação ou a cada percepção que tem. Vamos para a expressão do ansioso retaliador. Essa consciência é vingativa. Ela guarda a mágoa sem esquecer, fica ruminando o tempo todo. Ela não perdoa, né? E que a qualquer momento pode retaliar as ações que julgou ter sofrido contra quem considera ser algoz, seu algoz. É incapaz de relevar e compreender que todos colhem o que plantam, inclusive ela mesma. A lei cosmoética de causa e efeito. 28ª expressão é do ansioso riscomaníaco, que é aquela consciência viciada em adrenalina. É aquela consciência que coloca a própria vida em riscos constantes, como também desnecessários, ao praticar esportes radicais, esportes perigosos,
tais como, que vamos lembrar aqui de algumas, a escalada, o voo de asa delta, né, o parapente, o paraquedismo, as lutas, né, e dezenas de outros esportes, ok? Mas vivem se arriscando a cada minuto. Vamos para o 29º? Ansioso, socioso. É a consciência de vida social intensa. Olha, socioso. Ansioso, socioso. Sociedade. Vida social. Né? Vida social intensa. Sempre buscando estar em meio às pessoas, muitas vezes sendo a anfitriã com excesso de zelo. É aquele anfitrião capaz de privar as pessoas de ficarem à vontade. Agora, essa consciência pode chegar a dois extremos. Primeiro, exaurindo-se energeticamente, quer dizer, gastando muita energia, e isso é desnecessário, para agradar a todos que estão ao seu redor ou que foram convidados, né? E fica buscando sempre a aprovação de todas essas pessoas, quer dizer, a heteroaprovação. Gosta de receber elogios, quer isso, se sente bem, se alimenta disso. E o outro extremo é querer, né, ser o centro das atenções, né, a rainha da festa, como consciência, né, com o objetivo até consciente, né, mas também pode ser inconsciente, tá? De vampirizar as consciências à sua volta. Vamos para a 30ª expressão de 33. O ansioso taquipsíquico, que é a consciência com pensamento ágil, rápido, que ainda não compreendeu a diferença básica do pensamento ser mais rápido que o próprio corpo, né? O próprio soma. Essa incompreensão gera agitação, né? Vem a fala rápida, atropelo às outras consciências, vem as frustrações e a grande dificuldade de acalmia mental, devido a quê? Ao turbilhão pensênico, turbilhão de pensamento, de ideias, né? As mais diferentes, né? E de colocar as boas ideias em prática, porque são tantas ideias que vêm para si, que provoca para que venham a si, que fica difícil de discernir, de optar, ou de ver quais são as mais importantes, pelo menos as prioritárias. E isso é devido à dificuldade de esperar o tempo de maturação de cada situação. É apressado, é agitado demais. Não para, quer resultados, senão não fica em paz. Antepenúltimo é o ansioso vampirizador, que é a consciência que, dos momentos de intoxicações energéticas, né, mais intensas, busca a companhia de outras pessoas, tá, para vampirizá-las, né, vampirizá-las, ou seja, sugar as energias das outras pessoas, tá? Em vez de empregar o esforço pessoal e também disciplinado no sentido de dominar as próprias energias conscienciais sem depender patologicamente de outras consciências mais sadias. É aquela consciência exigente, quer atenção de qualquer jeito, quer resposta na mesma hora, né? Isso está sugando as energias dos outros.
Penúltima expressão é sobre o ansioso verborrágico, que é a consciência tagarela, que não sabe moderar a exposição das ideias, é uma consciência sem limite e sem desconfiômetro, né? Pela necessidade de atrair a atenção, de atrair a energia dos outros para si. E isso dificulta o desenvolvimento da empatia com as demais pessoas, as demais consciências, né? Pela própria incapacidade de ouvir, né? Ter a paciência de ouvir. Fora o fato de manifestação deseducada. Até recorrente em interromper a fala dos outros. Não deixa o outro concluir o seu raciocínio. E, por último, o ansioso viciado em trabalho, que é a consciência incansável na dedicação à profissão, ignorando as consequências das suas interrelações. É importante a interrelação, né? E fica numa frenética compulsão de corrida contra o tempo, sem cogitar a possibilidade do descanso, né? Da reflexão, do convívio sadio, até das férias. Tem gente que acumula, passa 2 anos para tirar férias e até vende, às vezes, né? Quando pode. E não tira, é trabalho, 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 né? Como também do lazer, da pausa em si, que é preciso, né? O descanso, o repouso. Tudo isso necessário, tudo isso é reparador. Tudo bem, pessoal? Ok, vamos para as considerações finais, que são relativas, tá? Peguem mais, estudem mais, se aprofundem mais e tirem suas próprias conclusões. E aqui, como podemos dizer que a partir dessa classificação que foi feita, é importante frisar que, na maioria dos casos, as manifestações não acontecem em separado. Muito pelo contrário, pois os traços, né, boa parte das vezes, são complementares e atuam em parcerias múltiplas, cabendo ao pesquisador, né, ao estudioso, né, a pessoa dedicada a se autoconhecer, a se automelhorar, identificar a predominância, né, percentual do que manifesta no cotidiano. Aí sim, aí vai trabalhar aquilo que está mais aguçado, vai diminuir e aos pouquinhos, né, gradativamente, vai chegar num estágio de acalmia, tá, própria e necessária do ser humano. E o agravante? O fato de a consciência se manifestar no estado projetado, e quando nós estamos projetados, ou então já na condição de consciência extrafísica, depois do descarte do corpo físico, pós-morte, tá? Tanto em uma situação como em outra, né, estando fora deste corpo físico, que restringe tudo, não muda em nada essa sua manifestação patológica, né? Muito pelo contrário, patologias podem ficar mais exacerbadas na dimensão extrafísica, devido ao fato de que, nesta dimensão intrafísica, há predominância e influência sobre as consciências extrafísicas, né, dos bolsões holopensênicos e da lei da atração pelas afinidades, muito mais forte e imediata que na vida intrafísica. Ou seja, estando no extrafísico, pensou, determinou o que é já. A pessoa não disfarça muito, porque não há esse restringimento que dá para acobertar e ainda camuflar certas reações. Então, no extrafísico, nós estando projetados, ou nós já estando
retornando para a vida extrafísica, né, como consciência sem este corpo físico, não adianta, não tem como esconder. Tudo bem? Além disso, né, a condição ansiosa no extrafísico tende a potencializar devido à comunicabilidade pensênica da própria consciência, como falamos já, por não haver o restringimento aqui, aqui na vida intrafísica. Tudo bom? Então vamos lá? Referência bibliográfica, como eu falei já no início, não deixe de acessar este artigo para quem deseja se aprofundar mais, ter mais informações. É excelente. O título é Ansiedade, do Entendimento ao Equilíbrio. Eu já citei na live anterior que eu falei sobre ansiedade, isso aqui é uma continuação muito importante, que é da pesquisadora, da voluntária, docente da Conscienciologia, a professora Valesca Ferreira. Na próxima live, nós vamos trazer aqui as técnicas que darão o respaldo, né, para se sair desse estado, o estágio de ansiedade ou ansiosismo. Tudo bom? Lembre-se, na próxima live traremos as técnicas para que cada um saia desse estágio em que se encontra, caso se encontre. Um grande abraço, muito grato e até a próxima semana.